Meu nome é Marcos, eu tenho 25 anos, sou casado com a Rafa há alguns meses e há uns anos atrás acabei descobrindo que eu estava com câncer na cabeça e tive que mudar todos os meus planos, tudo que eu estava planejando. Foi uma coisa bem inesperada mesmo, ninguém espera receber uma notícia que está com câncer, tendo 23 anos. Foi uma confrontação com uma situação de fim de vida, onde eu não sabia quanto tempo mais eu ia viver, eu ainda não sei, e eu tive que confiar completamente que Deus, não importa qual fosse o fim da história, ou ainda qual é o fim da história, porque a história não chegou ao fim, qual seria o resultado disso tudo. Foi muito difícil, né? Muitas vezes eu tinha medo, né? Algumas vezes a gente orou chorando mesmo, porque a gente não tinha certeza do que ia acontecer. A gente simplesmente queria que os nossos planos não fossem tão difíceis assim. Esse risco de morrer, que para mim ficou muito mais perto e muito mais claro, na verdade existe para qualquer pessoa. Hoje eu posso estar indo pro trabalho e bater o carro, acontecer alguma coisa assim, ou eu posso me engasgar com uma azeitona e morrer sufocado. A gente não sabe de fato como as coisas podem acontecer, o que vai acontecer, a gente não tem controle sobre nada. Eu não sei se eu vou viver mais um minuto ou não, mas eu sei que eu confio em Deus e sei que qualquer coisa que for acontecer, eu vou estar junto com Ele, ou aqui ou no céu. E eu quero falar com vocês hoje e a partir de hoje, nos próximos finais de semana, não só eu, mas o Pedro, meu amigo, vai estar aqui também compartilhando a palavra com vocês. Nós queremos falar com vocês sobre este louco amor. Em 2004, no dia 31 de março de 2004, eu estava tendo uma enxaqueca comum, como eu sempre tinha. Eu sempre tenho, até hoje. Passei muito tempo sem me alimentar, a enxaqueca começou, quem tem enxaqueca sabe como é. E a dor foi aumentando, aumentando, aumentando. E eu, na época, era solteiro, morava com meus pais. Então eu chamei minha mãe, falei, mãe, a enxaqueca já está latejando aqui, eu preciso tomar um remédio. E minha mãe falou assim, olha, eu tenho um remédio novo aqui, que o seu primo, que é médico e pesquisa sobre isso, ele receitou para mim esse remédio, eu vou te dar para você tomar. Mas eu tenho medo de te dar ele todo, então eu vou te dar metade do remédio para ver se faz o efeito. Aí ela me deu metade do remédio, eu tomei, esperamos um tempo e a dor de cabeça só aumentava. E muito, muito forte. E eu falei, mãe, não adiantou nada. Ela disse, então nós vamos para o hospital, porque eu não sei se esse remédio tem problema ser combinado com o outro. Então vamos para o hospital. E nós fomos para o hospital. Chegando lá, fui atendido no pronto-socorro. E a médica me atendeu como uma dor de cabeça normal. E ela então receitou um coquetel de 3 remédios para eu tomar de maneira intravenosa. Então eu deitei na maca e quando a enfermeira começou a injetar a primeira gota daquele remédio, eu tive um choque anafilático fortíssimo, meu corpo todo se contraiu, minha cabeça parecia que ia explodir, e eu ouvi meu pai gritando, para de dar o remédio, e a mulher insistindo em dar um remédio, e ele então teve que usar de força mesmo, impedir a mulher de continuar dando a medicação. Quando ela parou de dar a medicação, eu imediatamente vomitei sangue, e então, na manhã do dia 1º de abril, eu estava internado numa UTI, com apenas 5% do pulmão capaz de produzir oxigênio no meu corpo. E os médicos, todos perdidos, não sabiam o que havia acontecido. Alguns achavam que eu era tuberculoso por ser soro positivo, suspeitaram que eu fosse soro positivo, e fizeram exames para isso. Outros suspeitaram que eu fosse usuário de drogas e estivesse tendo uma espécie de overdose, mas depois dos exames feitos, nada confirmava e eu estava na UTI, num estado bastante perigoso e quase mesmo, por um momento, quase
perdi a vida. Bom, eu naquele tempo, eu tinha a idade que o Marcos, no vídeo, disse que tinha quando eu soube do câncer. Eu naquele momento, obviamente, eu não pensava que a minha vida poderia acabar ali. Naquele tempo eu tinha muitos planos. Eu estava noivo e estava há 1 ano do meu casamento. E estava planejando muitas coisas. Eu, desde os 15 anos, senti um chamado de Deus para a minha vida, para ser pastor. E eu sonhava com o dia que eu começasse o ministério. Naquele tempo eu tinha muitos sonhos e eu achava que eu ainda viveria muitos anos. Mas de repente eu me vi numa UTI de um hospital com o perigo de não mais voltar. E eu acho que, como Marcos, como eu, você também pensa que a sua vida vai durar muito. Nós esquecemos o quão frágil é a nossa existência. E nós fazemos planos, nós sonhamos com o futuro e nós sonhamos com relevância. Todos nós sonhamos com isso. Quero começar te fazendo essa pergunta. Você quer ser uma pessoa irrelevante ou relevante? Responda para você mesmo. Eu tenho certeza que 100% das pessoas que estão aqui numa condição saudável, psicologicamente saudável, estão afirmando para si mesmas: eu quero ser relevante. A não ser que você esteja em uma condição extremamente depressiva, em um momento de doença mesmo. Se você estiver num mínimo de condição saudável, psicológica, você está afirmando para você mesmo: é lógico que eu quero ser relevante. Lógico. Quem quer ser irrelevante? Eu te pergunto, você quer ser esquecido ou você quer ser lembrado? Você quer ser uma pessoa esquecida por todos? Quando você passar, quando você morrer, ninguém mais vai lembrar de você. Ninguém, da pessoa mais próxima, a pessoa mais indiferente e nunca cruzou com você pessoalmente. Você não quer ser lembrado por ninguém ou você quer ser lembrado por alguém? Todos nós queremos ser relevantes. Todos nós queremos ser lembrados por alguém, por algum motivo. Nós queremos estar na memória das pessoas. Nós queremos estar nas boas memórias das pessoas. É o desejo comum de todos nós. Mas eu quero te perguntar, é isso daqui. De quanto, aí você preenche aqui, precisamos para nos tornarmos relevantes? De quanto, talvez, tempo? De quanto tempo nós precisamos para nos tornar relevantes? Talvez o tempo de uma faculdade. Eu preciso terminar a minha faculdade, e aí então eu vou poder me dedicar a isso, eu vou poder fazer isso, eu vou poder mudar o mundo. Eu vou poder mudar as circunstâncias da minha família. Eu vou poder mudar a minha vida. Do quanto nós precisamos? Nós precisamos de tempo. Será que é tempo que nós precisamos para ser relevantes? Ou será que pode ser de quanto conhecimento nós precisamos para ser relevantes? Eu preciso terminar meu mestrado. Eu preciso terminar esse cursinho preparatório e então passar no concurso. Eu preciso chegar ao doutorado. Eu preciso... Você que é de igreja, eu preciso saber muito de Bíblia antes de conversar com alguém sobre isso. Eu preciso ter todas as respostas para todas as perguntas antes de falar com alguém sobre Jesus. Quantos de nós pensamos que há uma condição do que nós precisamos reter em nós para nos tornarmos relevantes? De quanto você pode preencher esse espaço? De quanto tempo, conhecimento, de quanto dinheiro, de quanta influência, não sei, de quantos amigos, de quantos sucessos eu preciso ter na minha vida para realmente ser considerado alguém relevante. Nós vamos olhar hoje para um homem que eu já citei no início aqui, no momento de adoração, no momento de música. Eu já citei para você aqui um homem chamado Paulo.
Nós vamos olhar para um momento da vida de Paulo. E um momento em que ele escreveu algo de uma beleza singular. O que Paulo escreveu neste texto que você vai ler hoje é um texto central, é um texto importantíssimo para aqueles que se dizem cristãos. É um texto importantíssimo para quem busca entender quem é Jesus e como segui-lo, como entendê-lo, como se relacionar com Ele. E o desejo do meu coração hoje para você é que através desse texto você possa ser conduzido a essa compreensão. Como me relacionar com Jesus? Quem é Ele? O que Ele fez por mim? E o que eu posso fazer a partir disso? O apóstolo Paulo foi um homem muito religioso. Ele era judeu e ele conhecia tudo a respeito da sua religião judaica. Ele sabia tudo a respeito do que os judeus consideram até hoje as escrituras sagradas, que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento. O apóstolo Paulo sabia tudo e um dia ele teve uma experiência sobrenatural e ele entregou a sua vida nas mãos de Jesus Cristo e ele passou a se tornar um discípulo de Jesus e um apóstolo de Jesus. Que a diferença seria que ele não era simplesmente alguém que seguia os ensinamentos de Jesus, mas ele foi alguém que ensinou os ensinamentos de Jesus para as outras pessoas. E o apóstolo Paulo, por causa disso, porque ele ia para as ruas, ia para as praças e começava a ensinar as pessoas, ele entrava nas sinagogas, ele entrava nos templos de religiões gregas e começava a falar sobre Jesus, a falar sobre quem ele era e o que ele fizera e o que ele podia fazer na vida daquelas pessoas. Por causa disso, o apóstolo Paulo saiu de perseguidor para perseguido. Antes ele matava, prendia e torturava cristãos, agora ele era preso, torturado e por algumas vezes tentaram matá-lo mesmo por ele ser um cristão, por ele ser um discípulo de Jesus. E nós vamos ver algo que o apóstolo Paulo escreveu em um momento péssimo da sua vida. Em um momento muito difícil. O apóstolo Paulo estava preso. Estava dentro de uma cela, em uma prisão romana, acusado de pregar um outro poder paralelo ao poder do imperador. Acusado de heresia. Acusado de levantar dissidência no meio do Império Romano. E esse tipo de crime era passível de execução. O apóstolo Paulo estava preso, sendo torturado, passando fome, frio. Você imagina que a prisão daquele tempo não é como a prisão de hoje. Pense, a prisão de hoje não é uma boa experiência, ok? Quando a gente vê nos jornais as pessoas presas nos centros penitenciários do nosso país, celas que eram para ter 4 pessoas, tem 32 pessoas. Né? Homens se revezando para dormir, né? Enquanto uns ficam em pé, o outro deita, dorme um pouquinho, depois ele acorda, o outro deita. Imagina essa situação. E hoje nós temos esgoto dentro das prisões, nós temos água dentro das prisões. Hoje nós temos direitos humanos para defender o mínimo de condição de existência para esses homens, mulheres que estão aí presos. Mas no tempo de Paulo não existia essas coisas. Ele estava numa prisão sem esgoto, sem água, sem cobertor, sem colchão. Ele estava numa prisão sem direitos humanos. Ele estava na situação mais difícil da sua vida. A pior situação que alguém naquele tempo poderia enfrentar era estar preso debaixo da opressão do Império Romano, acusado de traição. Paulo estava sofrendo muito. Mas Paulo recebeu uma visita de um homem da igreja de uma cidade chamada Filipos. E este homem trouxe ânimo para Paulo, e Paulo então escreve uma carta para essas pessoas desta igreja para entusiasmá-las com o evangelho. Imagine, ele estava preso no chão, deitado, cheio de feridas, sofrendo, mas ele então escreve uma carta
junto com seu discípulo Timóteo, ele escreve uma carta aos crentes que estavam naquela cidade distante, chamada Filipos, entusiasmando-os com o Evangelho, dizendo a eles qual é a essência de ser um seguidor de Jesus Cristo. Porque nós dizemos que somos cristãos e o que significa ser um discípulo de Jesus. E Paulo, no meio daquele sofrimento, deitado no canto da prisão, sentindo frio, ele tem um insight. Ele tem um estalo. E ele lembra de Jesus. E no meio das suas palavras, no meio da sua carta, ele então volta-se para aquelas pessoas e fala: quem é Jesus? Quem é Jesus? Quem é Jesus? Escutem quem Ele é. O que o apóstolo Paulo queria é que aquelas pessoas lessem aquela carta, ouvissem aqueles ensinamentos, e então se levantassem das suas casas, dos lugares de reunião, onde eles se encontravam, para lerem juntos, para cantarem juntos. O que o apóstolo Paulo queria é que aquelas pessoas se levantassem dali e mudassem a realidade ao redor delas. E dissessem: se Jesus fez isso por nós, nós vamos fazer pelo mundo. O apóstolo Paulo escreveu algo que encontrou-se com o coração de homens e mulheres que são iguais, que eram iguais a mim e a você. Coração de homens e mulheres que desejavam ser pessoas relevantes, que desejavam fazer parte da história, mesmo que não fosse da história contada no mundo, mas que fosse a história contada por alguém. Elas desejavam fazer parte da transformação da história de alguém. E quando o apóstolo Paulo escreve, ele está escrevendo direto para este coração que deseja receber a direção para se levantar e dizer: eu tenho o que é necessário para mudar a história, para ser alguém que vai ser lembrado, para ser alguém que vai mudar a realidade de outro alguém. Ou talvez de muitas pessoas, de incontáveis pessoas. O apóstolo Paulo talvez nem imaginasse que de dentro de uma prisão ele escreveria uma carta, e essa carta chegaria nas mãos de um grupo pequeno de cristãos em uma cidade pequena chamada Filipos. E esses cristãos então leriam esta carta, e eles seriam tão impactados pelo que eles leram, que eles então iriam copiar essa carta, reproduzir essa carta, espalhar ao redor da cidade, espalhar ao redor das províncias, espalhar para os 4 cantos do mundo, e que então, mais de 2000 anos depois, jovens estariam sentados nas cadeiras de uma igreja, vendo uma tela de LED, e lendo a mesma carta que o apóstolo Paulo escreveu deitado no chão úmido de uma prisão, com todas as suas feridas ainda sangrando. O apóstolo Paulo, ele não pensou: antes eu preciso sair dessa prisão, antes eu preciso curar minhas feridas, antes eu preciso me limpar um pouco, para então fazer o que é necessário fazer. Não, ele simplesmente pegou a carta no meio da prisão, no meio daquilo tudo. Ele pegou o papel, ele pegou o que ele usava para escrever, eu não sei ao certo, e ele escreveu. E ele enviou. E as pessoas leram. E hoje nós estamos aqui, ao redor desta carta, vendo o que o apóstolo Paulo escreveu. Se você estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 11. Se você não estiver com sua Bíblia, não tem problema, você pode acompanhar aqui conosco. Se você estiver com a Bíblia e não quiser usar também, não tem problema nenhum, você pode acompanhar conosco aqui na frente. Veja, para você que é acostumado com esse texto, para você que já conhece esse texto, para você que já leu algumas vezes, você vai estranhar porque nós vamos fazer o caminho inverso da história. Eu não vou ler na ordem que Paulo escreveu, eu vou ler na ordem inversa que Paulo escreveu. E isso é de propósito, porque eu quero que hoje nós sejamos conduzidos por esta palavra de uma maneira pessoal e ao mesmo tempo explosiva.
para fora de nós mesmos. Uma coisa que Deus me trouxe quando eu estava preparando esta mensagem, quando eu estava orando a respeito disso. E eu quero que você comece a ver o que nós vamos falar aqui e fazer a reflexão dentro deste contexto. É que a relevância que eu e você queremos ter, muitas vezes nós não alcançamos, sabe por quê? Porque ela está voltada para nós mesmos. É o que nós queremos para ser relevantes. Nós estamos preocupados com o que nós precisamos para ser relevantes. Eu preciso de tempo, eu preciso de dinheiro, eu preciso ser mais bonito, eu preciso ser mais legal, eu preciso, sei lá o que for, eu preciso para ser relevante. Nós estamos pensando antes em nós mesmos. E eu quero que você entenda esse contexto e entre comigo no texto que o apóstolo Paulo escreveu. Ele disse no versículo 11, toda língua, lá no tempo presente, mas aqui eu alterei o tempo para fazer sentido para nós hoje. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O apóstolo Paulo está dizendo que Jesus Cristo vai ser colocado em um local de exaltação suprema, imbatível, incomparável. Ele está dizendo, Jesus Cristo é o Senhor, e isso vai ser declarado não só por mim, não só por vocês cristãos de Filipos, isso será declarado por toda a língua existente na face da terra. Um dia, toda língua declarará, confessará que Jesus Cristo é o maior de todos, é o único, é o Senhor, é o dono do mundo, é o dono de todas as coisas, é o dono da minha vida, é o dono da existência de tudo. Ele é o Senhor. Chegará o dia em que Jesus será declarado Senhor sobre todas as coisas, até mesmo por aqueles que não creram nele. Imagine que no coração de Paulo, enfiado dentro de uma cela, dentro de uma prisão, estava o anseio de ver o ministério, a mensagem, o poder de Jesus extravasando a Ele mesmo, extravasando as igrejas que Ele plantou e alcançando os lugares mais distantes da terra, aonde pessoas que naquele tempo nem sonhavam em conhecer a Deus, um dia, aqueles povos o conheceriam e juntos iriam declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Supremo, incomparável, insuperável. Versículo 10 ele diz, ao nome de Jesus, esses que declararão que Ele é Senhor, esses terão seus joelhos dobrados. Ao nome de Jesus, joelhos se dobrarão no céu, na terra e debaixo da terra. Tudo que existe, tudo que foi criado, reconhecerá o senhorio de Jesus Cristo. O nome de Jesus será exaltado à mais alta posição. Não haverá nome acima do nome de Jesus. O apóstolo Paulo estava dizendo isso para a igreja de Filipos, uma igreja pequena, numa cidade pequena, uma igreja que já sofria os anúncios de perseguição, uma igreja que já ouvia a chegada, a aproximação dos soldados, dos exércitos do Império Romano, querendo que eles desistissem dessa empreitada e reconhecessem o senhorio do imperador e não de Jesus Cristo. Ele estava dizendo para essas pessoas que haverá o dia em que elas não sentiriam mais medo, não sentiriam mais nenhum temor, porque todos os joelhos da existência, todos os joelhos que podem se dobrar, se dobrarão diante de Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês estão se envolvendo com a coisa mais fantástica, mais transformadora, com a maior de
todas, com o maior de todos os empreendimentos que já foram pensados, idealizados e multiplicados na face da terra. Haverá o dia em que Jesus estará de pé, todos de joelhos diante dele. No versículo 9 ele diz, sabe por quê? Porque Deus o exaltou à mais alta posição. Lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus deu o nome que está acima de todo nome ao seu Filho, Jesus Cristo. Não haverá nenhum nome acima do nome de Jesus. Por quê? Por quê? E aqui nós paramos um momento crucial desse texto. Por que Deus deu a Jesus um nome acima de todo nome? Por que Deus Pai deu a Jesus um nome acima de todo nome, a honra acima de todas as honras? Porque o apóstolo Paulo está declarando com tanta certeza que no futuro haverá o dia em que toda língua confessará que Ele é Senhor, que todo joelho se dobrará diante do seu poder. Eu te pergunto, por quê? Por que haverá o dia em que todos olharão para Jesus de baixo para cima, reconhecendo a sua imensa, incomparável grandeza? Por quê? Por que ele foi colocado nesta posição? Porque o que Jesus realizou o colocou nesta posição. O que ele fez para que todas as pessoas, todas as criaturas, tudo que existe ou que virá a existir ainda, um dia estará junto comigo e com você, de joelhos diante dele, dizendo: nós reconhecemos que o Senhor é Deus, que o Senhor é dono de todas as coisas, que o Senhor é dono da criação, que o Senhor é o Deus único, verdadeiro, o Deus da redenção, o Deus eterno, aquele que era, é e sempre será. Porque um dia todos nós estaremos juntos de joelhos diante de Jesus Cristo, dizendo isso a respeito dele, reconhecendo isso, mesmo que com corações arrependidos por não termos reconhecido antes. Por quê? Por quê? Porque sendo encontrado em forma humana, Jesus Cristo humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Eu quero destacar isso, obediente até. Quando nós pensamos em Jesus, principalmente nós que somos de igreja, somos acostumados a ir à igreja, somos acostumados com o alto de Páscoa, com coisas desse tipo. Toda vez que nós pensamos em Jesus Cristo e no sacrifício dele por nós pensamos no sacrifício dele na cruz do Calvário. E de fato, a cruz do Calvário foi o clímax, foi o ápice do que Jesus fez por mim e por você. Mas acontece que o que Jesus sofreu por mim e por você não foi só a cruz. O que Jesus sofreu por mim e por você foi uma vida inteira de obediência até a morte. O autor de Hebreus diz que Jesus foi tentado em todas as maneiras que o homem pode ser tentado, mas em nenhuma delas caiu. E eu digo para vocês, eu pergunto para vocês, quão difícil é não cedermos às tentações? Quando nós estamos fracos e a tentação vem, às vezes até dói mesmo. É como um ímã, nós não conseguimos nos desvencilhar, é como uma teia de aranha pegajosa que vai puxando a gente, puxando a gente, puxando a gente, e quando nós vemos, nós já estamos lá, fazendo o que não queríamos fazer, ou o que não deveríamos fazer. Mas Jesus, ele foi obediente até a morte. Jesus, ele não sofreu só na cruz do Calvário, ele teve uma vida inteira de abnegação. Ele teve uma vida inteira de abdicação. Ele negou sua natureza humana.
de querer pecar, foi obediente até a morte, morte de cruz. Por que ele foi exaltado? Ele foi encontrado humilde. Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ele era Deus e tornou-se semelhante aos homens. Ele poderia ter ficado na sua glória, a glória do Deus Criador, a glória do Deus transcendente, aquele Deus de quem nós falamos, mas que nunca nos tocou, em quem nunca tocamos. Ele poderia ter ficado lá assistindo a história se desenrolar. Ele poderia ficar sentado lá, olhando até onde isso tudo ia dar. Mas ele não fez isso. Ele esvaziou-se a si mesmo e ele disse, eu vou descer. Pode voltar. Eu vou descer lá. E quando eu estiver lá, eu não serei mais aquele que é servido, mas serei aquele que serve. Eu não estarei entre eles para ser bajulado. Eu estarei entre eles para servi-los, para cuidá-los. Eu estarei entre eles para mostrar o meu amor por eles. Eu serei semelhante a eles. Mesmo sendo Deus. Mesmo sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se. Sabe o que nós aprendemos na nossa vida? Nós aprendemos que nós nos tornaremos relevantes à medida que a nossa vida sobe degraus. Eu subo um degrau e você me vê melhor do que antes me via. Eu subo mais um e você me vê mais. Eu subo mais um e você me vê mais um, mais um. E então eu cheguei aonde eu sou de fato relevante. Mas o que Jesus fez, o que Deus fez, foi justamente o inverso. Ele mostrou para nós que a mudança que Ele queria causar no mundo não é a de se exaltar mais do que já estava, porque não haveria como. Na verdade, Ele se humilhou, Ele desceu, e a cada degrau que Ele desceu, Ele se tornou mais próximo, mais relevante, e a sua transformação, a transformação que Ele pode causar em minha vida, na sua vida, se tornou real. Ele inverteu o processo das coisas. Ele inverteu a lógica. E o apóstolo Paulo diz que a loucura, a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Que o que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos é a salvação para aqueles que creem. O apóstolo Paulo entendeu isso e ele estava dizendo àquelas pessoas, olha, Deus colocou Jesus na mais alta posição, sabe por quê? Porque Ele foi capaz de se humilhar e de não se dedicar a si mesmo, aos seus próprios desejos, mas Ele foi capaz de abrir mão de si mesmo e se dedicar a outros. Quando nós pensamos, eu quero ser relevante, quando nós pensamos, eu quero ter relevância na vida de alguém, eu falo, eu preciso estudar, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter boa aparência, eu preciso ser legal, eu preciso estar na moda, eu preciso ter um carro, eu preciso de tantas coisas para ser relevante, mas o que Jesus fez foi exatamente tirar tudo que Ele tinha. Ele diz, eu sou Deus, mas eu vou agir como se eu não fosse Deus. E porque Ele fez isso, misteriosamente e de maneira
paradoxal. Quando ele se humilhou, Deus o exaltou. Quando ele deixou de pensar em si mesmo, Deus o colocou na mais alta posição. Quando ele não se preocupou com o seu bem-estar, Deus o colocou com o nome acima de todo nome. Lembre-se de quanto você precisa, de quanto tempo você precisa, de quanto conhecimento você precisa, de quanto dinheiro você precisa para ser relevante. Na verdade, nós não precisamos de nada para ser relevantes. Nós só precisamos dele. E por isso o apóstolo Paulo diz, no versículo 5, o primeiro que ele escreveu nessa sequência, não o primeiro, na verdade nós vamos ler outros dois antes, mas o primeiro desafio dele a essas pessoas, e hoje não será o primeiro, quero dizer para você o que o apóstolo Paulo diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz para aquelas pessoas: Deus o exaltou, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Não há nenhum nome acima do nome de Jesus. Sabe por quê? Porque ele se humilhou, ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Ele, sendo Deus, não se aproveitou de ser igual a Deus, mas tornou-se homem como nós, como cada um de nós. E sabe o que eu digo para vocês? Esta tem que ser a mesma atitude nossa. A atitude daqueles que seguem a Jesus. A atitude daqueles que são discípulos de Jesus. Se nós queremos ser área mais, nós queremos ser um grupo, um lugar de jovens relevantes no mundo, nós precisamos tirar o foco de nós mesmos, nos voltar para além de nós mesmos, para mais do que nós mesmos. Não se trata do que eu quero, do que eu desejo, do que eu espero. Trata-se do que Deus quer de mim para outras pessoas. Trata-se do que as pessoas ao meu redor necessitam de mim. E o apóstolo Paulo diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O apóstolo Paulo aqui não está dizendo para as fofoqueiras continuarem fofocando. Não é este interesse, porque isso não é interesse. O que o apóstolo Paulo está dizendo é interesse mesmo. Deixem de se interessar só pelo que é de vocês. E passem a se interessar pelo que é dos outros. Ele diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Hoje nós estamos começando essa série de mensagens. E fala sobre este amor de Deus. Este amor louco, esse amor de cabeça para baixo. Esse amor que fez Deus descer. Enquanto muitas religiões, naquele tempo, veja bem, naquele contexto, grande parte das religiões adoravam deuses que eram intocáveis, inalcançáveis. Eram deuses totalmente transcendentes e distantes da existência humana. E mesmo as religiões gregas, que contavam mitos a respeito dos deuses que desceram, tiveram relações com seres humanos. Mesmo assim, quando esses deuses desciam em suas histórias, esses deuses desciam para serem servidos. Esses deuses desciam para usufruir dos seres humanos, usufruir dos seres menores do que eles. Mas houve um Deus, e não um mito, mas um Deus que existiu, que tocou a terra. E o apóstolo João diz, na primeira carta que ele escreveu, o que os nossos olhos viram, nossas mãos tocaram. É isso que pregamos. O apóstolo João disse: eu não estou pregando uma ideia, eu não estou ensinando simplesmente um valor,
Eu não estou reproduzindo uma filosofia. Eu estou dizendo para vocês, eu estou pregando para vocês o que eu ouvi, vi e minhas mãos tocaram. Para nós, a verdade é Ele, a paz é Ele, a segurança é Ele. Segurança não é um conceito, paz não é um conceito, verdade não é um conceito. Paz, segurança, verdade são uma pessoa, Jesus Cristo. E quando nós nos relacionamos com Ele e nós reproduzimos o que Ele fez por nós na vida de outras pessoas, como Ele mesmo disse, amem-se uns aos outros como eu os amei. Foi esse o pedido dele. Conheçam a mim, não simplesmente para dizerem que me conhecem, mas conheçam a mim para me fazerem conhecidos. E hoje, quero convidar você para este caminho inverso. Este caminho onde eu quero ser relevante, mas eu só vou alcançar a relevância que eu desejo quando eu deixar de me preocupar comigo mesmo e me preocupar com além de mim mesmo. No final dessa série, dia 21 de dezembro, nós queremos fazer uma iniciativa que vai concretizar, que vai tornar fato tudo o que a gente conversou durante 4 semanas a respeito deste amor louco de Deus. Nós estamos fechando a parceria com um centro de cuidados com pessoas portadoras do vírus da AIDS, pessoas extremamente pobres que são cuidadas nesse centro. São cerca de 250 pessoas. Nós queremos fazer uma ceia de Natal lá dentro deste lugar. Nós vamos servir esta ceia para essas pessoas. Nós vamos amá-las, cuidar delas, levar não só um alimento, mas levar para elas esse amor louco de Deus. Esse amor que faz com que nós paremos de pensar nos nossos presentes, nas nossas viagens, e pensemos em pessoas além de nós, em coisas maiores do que nós mesmos. Eu quero te convidar a entrar nisso, a entrar nessa iniciativa do início ao fim, do sábado após sábado, mas especialmente no dia 21, provavelmente dia 21, talvez altere a data, depende lá do local. Mas, o planejamento é dia 21, a gente vai informando vocês, porque aí a gente vai então, expressar isso que nós estamos ouvindo aqui, sábado após sábado. Talvez hoje vocês recebam algumas informações a respeito disso, mais detalhadas, como participar, como fazer parte disso. Mas eu quero te convidar a pensar neste dia 21 simplesmente como um símbolo de uma nova postura de vida, aonde eu e você estamos desafiados, e eu estou dizendo eu e você mesmo, eu estou me incluindo nesse desafio. Eu e você somos desafiados a parar de pensar que a relevância vem do nosso status, mas a relevância vem de abrir mão de qualquer posição, status ou título e tocar a vida de quem não tem status, não tem título, não tem nada. Mostrar para eles que nós temos o coração de Jesus. Ontem, a última mensagem, a última palestra que ouvimos aqui no encontro de treinamento de líderes do Summit, o pastor Chris Brown fez uma pergunta a todos aqueles líderes. Ele disse assim: eu quero que vocês se perguntem, não mais qual o melhor líder que eu posso ser, mas eu quero que vocês se perguntem qual o melhor Jesus que eu posso ser. E hoje eu quero trazer essa mesma pergunta para nós. Não quero que você mais se pergunte quão relevante você pode ser, pensando nas coisas que você pode ter. Mas quero que você pense quão parecido com Jesus eu posso ser,
para ser relevante, como ele foi, está sendo e ainda será até o seu retorno. Eu quero orar por você. Feche seus olhos. Se você deseja, junto comigo, colocar-se de joelhos onde você está, dizendo a esse Deus, a esse Jesus, eu não quero mais pensar que a relevância trata-se do que eu posso, do que eu quero, do que eu tenho, mas eu quero abrir mão de tudo e deixar simplesmente que o Senhor seja a única coisa que eu vou expressar para ser relevante aonde eu estiver. Se você quiser e puder, quero convidar você a se colocar de joelhos onde você está. Nós vamos orar por isso. Senhor, te agradeço pela Tua palavra. Te agradeço porque o Teu Espírito inspirou o apóstolo Paulo dentro de uma prisão a escrever algo tão precioso, tão singular, tão único. Algo, Deus, que ecoou através da história e chegou até nós hoje, nos desafia com o mesmo desafio que foi feito lá atrás. Seja a atitude de vocês como foi a de Jesus Cristo. Sejam como o Salvador. Sejam seus braços, sejam seus olhos, sejam suas palavras, sejam seu abraço, sejam suas lágrimas, sejam o Salvador aonde estiverem. Sejam como Ele, vivam como Ele, toquem como Ele, falem como Ele, beijem como Ele. E hoje eu estou de joelhos aqui junto com outros jovens dizendo: nós queremos isso. Tira de nós, Deus, toda busca egoísta, vaidosa, que acha que a relevância está em quem nós podemos ser, o que nós podemos ter, mas nos ensina, Deus, que o que vai mudar o mundo, que o que vai mudar a história, não é quem somos, mas quem Jesus Cristo é em nós. E nós desejamos isso, todos nós que estamos de joelhos. Desejamos não ser mais nós mesmos, mas sermos Jesus Cristo em nós. O apóstolo Paulo disse: agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje vivo-a na fé no Filho de Deus, que na cruz se entregou e morreu por mim. Nós queremos declarar isso como um coro, concordando com o apóstolo Paulo, que não seja mais nós, mas Jesus Cristo em nós. Não seja mais o que fazemos, mas o que Ele faz através de nós. Nem o que falamos, mas o que Ele diz através de nós. E assim nós queremos mudar o mundo, Senhor, com este louco amor que o Senhor revelou na cruz do Calvário. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos.